Eu prometi pra vocês e já tô aqui de volta pra falar em tempo real algumas coisas sobre a assimilação. Eu tô ouvindo a assimilação num outro áudio, enquanto faço esse vídeo pra vocês, pra mim acabar não perdendo a narrativa do jogo, mas mesmo assim explicar pra vocês sobre algumas coisas na hora, sobre o que está acontecendo em assimilação. E aí, agora eu vou fazer o vídeo focado, esse vídeo aqui, em explicar o novo sistema de dados. Primeira coisa que eu vou fazer é um rápido react aqui da explicação do próprio Hakim sobre o sistema, e aí depois eu dou umas ponderadas minhas de o que eu encontrei ouvindo esse começo da sessão. E tá difícil de falar porque eu tô ouvindo eles no outro áudio, mas vamos lá. Então eu vou explicar para vocês, aí do chat, todo mundo que tá assistindo, como exatamente funciona a rolagem. Já quero adiantar que eu gostei. Eu não gostava da coisa de ser um básico D10, onde você jogava dados D10 e tinha explosão de dados. Eu não gostava necessariamente. E eles mudaram para um sistema que lembra muito Lenda de 5 Anéis quinta edição. Eu tô fazendo vídeos aí no canal, tá postando praticamente todos os dias. Uma playlist inteira contando como funciona Lenda de 5 Anéis. E funciona mais ou menos do mesmo jeito a quantidade e os tipos de dados, tá? Eu vou até deixar esse vídeo aí para aparecer no final da tela, playlist. Vocês podem clicar e ver o primeiro vídeo onde eu explico os dados de Lenda de 5 Anéis. E vocês vão entender que é muito parecido com a assimilação. No nosso sistema. Nós temos 6 instintos, que basicamente são os atributos que definem um personagem, que é a reação, a percepção, a sagacidade, a potência, a influência e a resolução. Tá? Esses atributos são definidos pelo D6. Depois vocês podem pausar o vídeo e ver cada uma delas, mas não precisa decorar. O próprio Hakim vai falar. De Depois, 6 quando faces, o certo? RPG E sair, temos vocês também vão entender conhecimentos e tudo isso. práticas que são definidos pelo D10, que são a grade. Ou seja, você tem seus atributos e aí você tem dois tipos de perícia. Eu vou chamar de perícia, tá? Mas são os conhecimentos e as práticas, tá bom? Biológico, exato, medicina, social, artístico, 6 conhecimentos, e práticas que são esportivas, ferramentas, ofícios, armas, veículos e infiltração. Vocês não precisam lembrar de tudo. Ou seja, 12 perícias no total, sendo 6 práticas, 6 de conhecimento. Adorei, achei uma coisa muito interessante. Em Lenda de 5 Anéis a gente tem diversos tipos de perícia. E aqui, por exemplo, eles escolheram ter 2 quantidades de perícia. E tá bom, perfeito, ótimo. Não precisa de muito mais do que isso, tá bom, gente? E eu gostei muito, você consegue fazer um personagem mais focado para a área da prática e um personagem mais focado para a área do conhecimento. Achei bem legal mesmo como funciona. Tudo isso, pode relaxar, porque nosso sistema é um sistema mais focado na narração e no narrativo, tá? E quando o Lito declara que ele vai dar essa flechada, quais são eu vou explicar para vocês. Ok. O corte termina por aqui, mas eu vou explicar um pouquinho mais para vocês de tudo que eu anotei por enquanto para falar para vocês. Como que funciona, né? Os atributos são chamados de instinto, como eu falei para vocês, e nós temos os conhecimentos e as práticas, ok? Instintos são dados de 6, práticas são dados de 10. Ou seja, ao que eu percebi, pelo menos, você normalmente vai ter mais pontos do instinto e menos pontos nas suas conhecimentos e práticas. Ou seja, você acaba tendo, tipo, 3 de percepção. Ok, é uma quantidade alta, então você vai jogar 3 dados de 6 quando você for fazer um teste que use percepção. Mas normalmente o teu conhecimento em específico, um conhecimento biológico, por exemplo, quando você quer olhar um corpo morto no chão, por exemplo, vai acabar sendo uma quantidade menor. Então você vai ter 1, 2, por aí. Não vai passar muito disso não, tá bom? E aí você vai jogar dados de 10 com seu conhecimento ou prática, dependendo do que você tiver. E aí você rola esses dados. Então você vai rolar um conjunto de dados, a gente normalmente chama de bolo de dados ou coisas do tipo. Então o personagem com 3 de percepção e 2 de conhecimento biológico tá investigando um corpo, ele vai jogar 5 dados, sendo 2d6 e 3d6 e 2d10 no caso, considerando que ele tem 2 de conhecimento biológico e 3 de percepção, ok? Então, aí ele joga esses dados e ele, ao que eu entendi, ok? A base do jogo é que você vai escolher um dos dados apenas. Então, um resultado que você achar melhor, você vai pegar, ok? Mas o Hakim deu a entender que certas habilidades fazem com que o personagem possa pegar mais dados, 2, 3 ou mais, ok? E aí, como que funciona? Os dados são customizados. Os símbolos que apareceram até o momento são 3, não sei se existe um quarto símbolo. Sendo o servo, que é a adaptação, que vai funcionar como uma manobra. Se você assistir meu vídeo de
oportunidades de Lenda dos Cinco Anéis quinta edição tem mais ou menos a mesma pegada. Serve pra você fazer algo especial. Então, eu quero, por exemplo, dar uma espadada em alguém. Se eu tiver manobra, não vai fazer a minha espada acertar o inimigo. Mas se eu acertasse, poderia fazer um corte mais profundo, um corte mais preciso e coisas do tipo. Então, o servo, a adaptação, vai te trazer algo especial. Eu tô chamando de manobra, pra quem conhece RPG. Manobra normalmente é um termo que se entra nessa questão. A coruja se chama a pressão. E a pressão, ela é negativa, ela é ruim, ela dá dano mental no seu personagem. Usando as adaptações, que são os servos, você consegue apagar corujas, pelo que eu entendi. Então você acaba podendo balancear um pouquinho os seus dados em alguns certos momentos. E aí nós temos a Joaninha. A Joaninha é igual a um sucesso. Então, se o mestre fez você fazer uma ação, você precisa tirar, ao que eu entendi, pelo menos uma Joaninha para ter sucesso. Mas talvez haja um NA. NA é um nível de dificuldade ou um nível de sucessos. Pode ser que o mestre, eu não sei, isso aí é teoria, peça, por exemplo, para essa ação eu quero que você tenha 2 sucessos. Aí te complica a vida, tá? Então, gostei muito desse sistema de dados, achei bem interessante mesmo. E aí eu vou aproveitar ainda nesse vídeo para falar outra coisa que eu achei muito sensacional, tá? Que é a questão do combate, né? Combates não são só socos na cara e brigas, tá bom, gente? Vocês também podem fazer combates que ele chama de cenas de conflito com outras situações. Por exemplo, na primeira sessão, vou evitar o máximo de spoiler possível, os jogadores estão perto de uma torre, ok? Uma torre de comunicação e ela tá instável. Então, os jogadores, eles tiveram uma cena de conflito contra a torre. Sim, eles brigaram contra uma torre, tecnicamente falando. O que eles tinham que fazer? Testes contra a torre para tentarem, nesses testes, terem sucessos nessa situação e evitarem ao máximo que a torre tenha sucessos contra eles, não necessariamente sucessos, né? Não deu pra saber se a torre precisava de servos, é o que eu entendi. A torre precisava tirar mais servos do que sucesso pra dar dano neles. Então a torre, por exemplo, poderia dar um pulso elétrico, um raio elétrico e machucar os jogadores. Então eles não estavam brigando contra a torre, eles estavam tentando terminar a ação deles conectado ali à torre, a ação de se comunicar com o que quer que esteja do outro lado, antes que a torre ferisse eles. E aí eles tiveram que depois se afastar para acabar com a torre, né? Sair de uma função de ativa da torre, desligar ela para sair desse nível de perigo. Então, as cenas de conflito são muito interessantes. Você luta tanto contra uma ameaça quanto contra um evento. Isso deve ser muito mais legal, porque mais pra frente ele pode fazer uma cena de conflito com uma tempestade. Imagina uma tempestade jogar dados contra o seu personagem. Eu achei o sistema do jogo muito bom mesmo. Então, já vou voltar, porque eu já tô perdendo um pouquinho do que eles estão fazendo aqui no meu pontinho. Mas vou já com mais coisas, com explicações de lores e do que aconteceu e mudanças dos personagens.